Esse é um dos erros mais comuns ao planejar a aposentadoria, é deixar para começar tarde demais esse planejamento. Qual seria, na sua avaliação, pelo seu know-how, qual é a idade ideal para iniciar esse planejamento e como isso vai impactar o resultado lá no final? Perfeito. Não, em relação a momento inicial, né, o momento ideal seria o quanto antes, né? Então, quando a pessoa ela entra no mercado de trabalho, idealmente ali na faixa dos 20, entre os 20 e os 30 anos, é o momento ideal para ela começar a investir na prática, a poupar, né, para que ela tenha uma aposentadoria adequada, porque na prática o mercado financeiro, os investimentos de maneira geral, as aplicações bancárias, elas geram bons retornos com o tempo, né? Não adianta você ter poucos anos ali, de fato o mercado financeiro não tem como fazer mágica, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, entre os 20 e os 30 anos é o ideal que a pessoa comece. Pois é, muitas pessoas subestimam os custos da aposentadoria. Eu gostaria de saber quais são as despesas que costumam ser negligenciadas e como nós podemos nos preparar para essas despesas. Perfeito. Em relação às despesas, né, é muito comum que as pessoas, quando comecem a investir de maneira geral, a poupar, elas podem ir para o seu banco, né, e normalmente os produtos bancários oferecidos, os CDBs, né, que são os títulos de renda fixa ou fundos de investimento, normalmente, né, especialmente os fundos, eles têm taxas muito caras, especialmente nos bancos mais tradicionais, nos bancos grandes que as pessoas conhecem. Então, muitas vezes, taxas de administração que são de 1, 2, até 3% ao ano, normalmente são taxas muito elevadas, muito caras que as pessoas têm que evitar. Também nós temos, né, apenas para complementar, alguns tipos de fundos, né, que têm taxas de performance, né, que seria uma taxa adicional em relação a uma determinada rentabilidade, que também normalmente são bem ruins, né, muito deletérias para o patrimônio das pessoas. Então, evitando taxas acima de 1, 2% é o ideal. Otávio, com a sua experiência, quais são os principais erros cometidos nessa escolha de investimentos para a aposentadoria? O que considerar ao selecionar uma estratégia de longo prazo, por exemplo? Perfeito. Os principais erros é que as pessoas, muitas vezes, elas acreditam que o mero fato de o capital estar em um banco, estar em uma determinada gestora, isso é suficiente. Não é, né? Não é porque, enfim, o capital da pessoa está em determinado banco muito conhecido que ele está seguro e bem investido. Porque, na prática, não importa tanto, assim, qual é a instituição que o capital está, mas sim no que ele é aplicado, né? O capital da pessoa, o dinheiro que a pessoa tem, a sua poupança, pode estar investido em um determinado banco tradicional, só que investido ou em renda fixa ou em renda variável, em ações, por exemplo, e muitas vezes as pessoas não sabem no que está investido. Então, o objeto final, ou seja, no que o banco ele vai, de fato, comprar com o capital da pessoa, é o mais importante, né? Então, esse é um ponto essencial. Então, esse é um erro, né? Confundir a instituição com o investimento e também eventualmente, pagar essas taxas muito altas muitas vezes. Muito importante essa orientação sua. Eu gostaria até de falar sobre uma outra coisa também, sobre a diversificação nos investimentos. Como que essa falta de diversificação nos investimentos pode comprometer o planejamento da aposentadoria? Que tipos de ativos, por exemplo, você recomendaria para diferentes perfis de risco? Perfeito. Então, em relação a essa questão de diversificação, é extremamente comum, né, que quando as pessoas elas chegam em um banco para fazer uma aposentadoria, que os gerentes, que os assessores acabem direcionando o capital da pessoa, basicamente para a renda fixa ou para algum produto daquele banco, né? É melhor comprar este CDB aqui deste banco, porque na prática eles querem atingir as suas metas de captação de dinheiro, né? Então, o assessor ele quer trazer dinheiro para o próprio banco, fazendo a pessoa comprar um CDB. Mas quando a gente fala em termos de investimento de longo prazo, é importante diversificar, ou seja, na parte de renda fixa, ou seja, empréstimos que eventualmente você faz para um banco ou para uma empresa, que isso seja diversificado, né? Pode ser feito através de fundos de investimento que diversificam emprestando dinheiro para várias empresas, em fundos de crédito privado, que nós chamamos assim, e também um pouquinho, principalmente para os mais jovens, que nós mencionamos, ali na faixa dos 20 e dos 30 anos, que a pessoa, ela diversifica um pouco também em renda variável, que vai aumentar a expectativa de retorno da pessoa para ela ter uma rentabilidade um pouco maior e também, e principalmente, investir em renda variável um pouco fora do Brasil, né? Pode parecer um pouco impressionante, né? Mas quando a gente pega o mercado financeiro brasileiro, ele representa menos de 0,5%, ou seja, 0,5% do mercado financeiro global, né? Então, para cada empresa brasileira, nós temos 200 no exterior, né? Para cada CDB no Brasil, nós temos 200 CDBs, teoricamente, diferentes no exterior. Então, essa diversificação em outras moedas é muito importante, ainda mais quando a gente
gente observa aqui no Brasil risco de inflação, risco do dólar aumentar, é importante que a pessoa se proteja dessa maneira também. Você tocou num ponto aí agora importantíssimo, a inflação. Como que a inflação pode impactar a renda da aposentadoria e quais estratégias a gente deve adotar, ou o cidadão deve adotar, para proteger o poder de compra ao longo tempo? Como essas aplicações no exterior, por exemplo, seria um dos casos ou não? Perfeito, perfeito. Assim, o primeiro, no caso, respondendo a sua pergunta sobre os impactos, né? O primeiro impacto é, de fato, né, a pessoa ela não ter capital suficiente porque ela não, de fato, protegeu o seu capital da inflação. Tem duas formas principais de proteger a poupança da pessoa da inflação. A primeira delas é comprar aqui no Brasil renda fixa, ou seja, pode ser títulos públicos ou mesmo crédito privado, que a gente chama, né, um CDB de um banco, que seja indexado à inflação. A maior parte dos CDBs que as pessoas colocam, uma poupança, né, são indexados à Selic, ao CDI, que é basicamente o dinheiro que só sobe devagar e sempre, conforme a taxa básica do Brasil. Mas também existem muitos títulos de renda fixa que são indexados ao IPCA, que são indexados à inflação. Sim. Ou seja, se a inflação aumentar, o seu capital vai aumentar também. Essa é uma forma muito eficiente de blindagem à inflação. E outra forma, conforme eu havia mencionado, é investir parcialmente no exterior, ou em fundos de investimento no exterior, ou diretamente, né, abrir uma conta no exterior, que hoje em dia já é relativamente fácil, e comprar ativos em outras moedas. Por quê? Porque quando a inflação aqui no Brasil aumenta, de maneira geral, o dólar também aumenta, né? O dólar também é um ativo financeiro que responde à inflação. Então, se no Brasil nós tivermos uma inflação que aumente muito, o dólar ou o euro também vai aumentar muito, e, consequentemente, se a pessoa tem um investimento no exterior, também irá ter o seu capital aumentado aqui em reais. Para a gente finalizar, Otávio, a gente está falando de planejamento, evidentemente, para coisa que vai acontecer daqui a 15, 20 anos, talvez 30. Como planejar isso sem comprometer a sua situação financeira atual, por exemplo, né? Porque você, às vezes, pensando nisso, acaba comprometendo o seu orçamento no momento. Claro. Como equilibrar esse processo? Claro, perfeito. Sobre essa questão de organização das finanças pessoais no momento atual, né? É essencial que a pessoa, de fato, ela pense no futuro, que ela possa investir, que ela aloque, né? Que ela poupe um percentual relevante da renda ali, pelo menos uns 10, 20% no mínimo, seria o recomendado, mas é importante que a pessoa ela não seja negligente com o momento atual, conforme você mencionou. Então, que ela evite a todo custo, por exemplo, endividamento. Não vale a pena de maneira nenhuma a pessoa se endividar para investir, não faz sentido, né? É muito melhor que ela primeiro quite as dívidas antes de fato, começar a investir. E que, de fato, assim, ela pense que o seu aporte, né, que a sua poupança que ela faz, é o seu gasto pessoal, é o gasto do supermercado, é o gasto da farmácia, do seu eu do futuro, né? Então, o Marcelo do futuro, o Otávio do futuro, basicamente gastará o capital que ela está poupando hoje, né? Então, que ela tenha essa consciência, mas que ela não faça nada muito impensado, que ela não assuma dívidas de maneira nenhuma. Todas as dívidas, exceto imobiliária, mas todas as dívidas são mais caras, né? Custam mais do que a rentabilidade que ela teria com os investimentos. Sem então, esse ponto é essencial. Otávio, você quer deixar as suas redes sociais aí para o pessoal que quiser um pouquinho mais de orientação, acompanhar as suas postagens? Claro, porque com certeza tem muitas orientações. Sim, exatamente. Então, assim, eu recomendo que as pessoas elas me sigam ou pelo Instagram ou pelo YouTube também, que eu tenho um canal com muito conteúdo, que é o meu próprio nome, que é Otávio Paranhos, né? Otávio Paranhos, Otávio.Paranhos no Instagram, especialmente no YouTube, que eu tenho conteúdos bem completos, especialmente para investimento global, para que a pessoa se proteja com renda em dólar. Muito obrigado, viu, Otávio? Eu quero agradecer imensamente, foi extremamente esclarecedor conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, meu caro. Um forte abraço. Muito obrigado, Marcelo. Até mais. Até mais. Tribuna Transamérica.